Salve! Esse é um novo vídeo da nossa série Dimmi Tutto, em que a gente esclarece algumas dúvidas que foram enviadas pelos alunos da Itálica. Bom, vamos começar então pela primeira pergunta de hoje, que é relacionada às palavrinhas buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Uma aluna perguntou pra gente, né, logo ali no comecinho do curso, como que a gente cumprimenta, em qual período do dia que a gente usa essas expressões. E bom, na Itália, a palavra buongiorno é comum utilizar buonasera, principalmente em contextos de dia. Isso é muito utilizado na Itália quando você vai embora durante o dia, né? Do dia, final da tarde, à noite também, né? Para desejar boa continuação ali para as pessoas, você pode dizer buona serata. Buonanotte, a palavrinha, né? Buonanotte é usada somente quando a gente vai para casa para dormir, quando a gente já tá indo embora para dormir, tá bom? Já buon pomeriggio, essa expressão, né, que a gente pode traduzir ela como boa tarde, ela não é tão utilizada assim no cotidiano, né? Ela é mais usada em contextos, digamos, um pouco mais formais e na linguagem televisiva também. Então não é tão comum ouvir no dia a dia as pessoas usarem o buon pomeriggio, ok? A próxima pergunta foi mandada por uma aluna pra gente, depois dela ter ouvido lá no comecinho do curso o professor Darius dizer que vive ad Atibaia. Ela perguntou por que ele usou, né, esse ad, por que tem esse dezinho, né, porque ele não disse só a Atibaia. Bom, em italiano, esse D é chamado de la D eufônica. E ela tem esse nome justamente porque serve para deixar um som bonito, harmonioso, um bel suono. E ela é obrigatória somente nos casos em que a gente tem o encontro de duas vogais iguais. Isso acontece tanto com a preposição a, como no caso que a gente viu ad Atibaia, e io, Gabi, vivevo ad Araraquara. Então, né, esse encontro de dois as, a gente precisa sim colocar o D. E acontece também com a conjunção e, quando a gente tem também uma vogal igual, né? Então a gente precisa dizer, por exemplo, io ed Ettore siamo amici. Ed Ettore. Porque a gente tem dois es juntos. Então, ele é obrigatório somente nos casos de vogais iguais. Em outros casos de encontro de vogais, não é obrigatório utilizar la D eufônica, mas é muito comum. Então, é muito comum a gente ver as pessoas falando, por exemplo, Martina ed io siamo amiche, né? Ed io. Então, mesmo que a gente tenha o E e depois um I ali, né? Io, a gente pode também colocar esse Dzinho para dar um som mais harmonioso ali, mais bonito, mas não é obrigatório, ok? Próxima domanda. Questa è molto interessante. É uma pergunta relativa à expressão mi raccomando, que é muito usada em italiano, e um aluno queria saber em quais contextos a gente poderia utilizar, né? Para que serve essa expressão. Geralmente, a expressão mi raccomando, ela vem utilizada em italiano junto de uma frase no imperativo. Então, por exemplo, mi raccomando Maria, vai piano e avvisa quando arrivi. Um outro exemplo, mi raccomando, non mangiate troppo, ragazzi. Então, essa expressão, ela é utilizada em situações informais e mais do que uma recomendação, né, digamos assim, ela é quase como se fosse uma ordem, né, alguma coisa que a gente quer tanto que as pessoas façam, que a gente usa esse, mi raccomando, né, você tem que fazer isso, é muito importante, é necessário. Além dessa expressão, mi raccomando, a gente também pode usar outras duas formas. A primeira seria o verbo raccomandare, mais a preposição di, mais um verbo no infinitivo. Então, io ti raccomando di guidare piano. Ou então, vi raccomando di non mangiare troppo. Uma outra forma que a gente pode utilizar também seria o verbo raccomandare mais qualcosa. Então,
vi raccomando quella pizzeria, ti raccomando questo libro. E a última pergunta de hoje é relacionada a um verbo que a gente conhece bastante aqui, que a gente ouvia muito nas novelas italianas que passavam antigamente, que é o verbo capire. A gente ouvia bastante, né? Um capisce. E um aluno perguntou aqui pra gente qual que é a diferença entre as palavrinhas capisco e capito, né? Qual é a diferença entre elas? Bom, basicamente a diferença é que capisco está no presente, né? Eu posso dizer, por exemplo, io capisco bene il francese, né? Eu entendo bem o francês. E já capito é o particípio passado do verbo capire, né? Então, ele é utilizado, por exemplo, no passado próximo, né? No passado a gente pode dizer ito, que aí seria, então, eu entendi tudo que o professor Darius disse. Então, capisco no presente, eu entendo, e ho capito, né? A gente precisa, então, ali desse auxiliar, né? Para formar o passado. Então, ho capito significa eu entendi. Bom, essas foram as dúvidas de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui se você gostou, pra gente saber, pra gente poder fazer outros vídeos nesse formato também. E deixa um comentário aqui pra gente, eu vou adorar ler todos e responder. Un abbraccione e alla prossima!